Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição com uma dica importante para o consumidor. Olha só, a Agência Nacional de Telecomunicações criou um código, aliás, com o número 0304. E o objetivo é identificar as ligações de cobrança. A medida segue o mesmo modelo do 0303, que é o número utilizado para as chamadas de telemarketing. A exemplo do que já faz para diminuir a quantidade de ligações indevidas de telemarketing, a Anatel adotará também um código não geográfico para a identificação de ligações de cobrança. Em nota, a agência lembra que, conforme previsto pela Lei Geral de Telecomunicações, cabe à União, por intermédio do órgão regulador, disciplinar e fiscalizar o funcionamento das redes de telecomunicações. Segundo a agência reguladora, a medida busca a adoção de condutas responsáveis por parte destas empresas, sem sobrecarregar as redes, e lamenta o uso indiscriminado da rede de telecomunicações, causando transtorno aos usuários. E olha que dica importante: os shoppings estão prevendo a criação de 90 mil vagas temporárias de trabalho neste mês. E entre os postos mais requisitados estão vendedores, ajudantes e balconistas. O salário médio inicial gira em torno de R$ 1.600. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, pelo menos 90 mil vagas temporárias devem ser abertas neste final de ano. O número é maior que o do ano passado, quando foram criados 80 mil postos provisórios. Esse aquecimento nas vendas de final de ano é esperado porque os últimos 2 meses reúnem datas importantes para o varejo, como a Black Friday, prevista para a última semana de novembro, e o Natal. Só que neste ano, a Copa do Mundo traz um cenário ainda mais otimista, prevendo um estímulo a mais entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com os Serviços de Proteção ao Crédito e com o Sebrae, vendedores, ajudantes e balconistas são as vagas mais requisitadas. Além disso, mais da metade das empresas preferem contratar jovens, de 18 a 34 anos. Já o salário médio inicial está em torno de R$ 1.600, com jornada de trabalho entre 6 e 8 horas diárias. O setor de vestuário, calçados e supermercados serão os que mais vão contratar. Já a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê que sejam contratados 109,4 mil trabalhadores temporários no país neste final de ano, para atender às vendas no varejo. Essa é a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos. Em 2013, foram abertos 115,5 mil postos, conforme informa a CNC. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi nomeado oficialmente como coordenador da equipe de transição e deu início oficialmente à mudança do governo Bolsonaro para o futuro governo Lula. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chegou ao Palácio acompanhado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do coordenador do plano do governo de Lula, Aloísio Mercadante. Alckmin, que foi nomeado para o cargo especial de transição governamental, disse que a conversa foi, entre aspas, bastante proveitosa e reforçou que a transição já começou. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição, com 50 cargos à disposição, para ter acesso aos dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo. O vice-presidente eleito não quis antecipar os nomes que vão compor a equipe de transição, mas adiantou que eles vão vir de partidos que compuseram a coligação de Lula nas eleições. Devem compor a lista 12 nomes políticos e 38 técnicos para a equipe de transição. A ideia é que cada um dos políticos coordene um grupo temático e os técnicos fiquem vinculados a essas áreas.
Alckmin afirmou que os nomes do MDB e do PDT, que aderiram à campanha de Lula no segundo turno, também devem fazer indicações para a equipe de transição. Ele disse que, a partir de segunda-feira, depois da reunião com o presidente Lula, começarão a ser divulgados os nomes da transição. E o Ministério da Saúde recebeu 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19, que serão destinadas a crianças de 6 meses a 3 anos com comorbidades. O Ministério da Saúde vai começar a distribuir, na semana que vem, 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19, destinada para crianças de 6 meses a menores de 3 anos de idade com comorbidades. A pasta informou que já recebeu o lote. No mês passado, foi liberada a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A ampliação do uso da vacina da Pfizer para imunizar crianças nesta faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em setembro. A vacina para essa faixa etária tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para outras idades. O imunizante deve ser aplicado em 3 doses com 3 microgramas. A tampa do frasco da vacina virá na cor vinho para facilitar a identificação. As 2 doses iniciais devem ser administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose. E olha só essa notícia, um foguete chinês desgovernado assustou a Espanha na manhã desta sexta-feira. A nave, que fazia parte de uma operação da China para construir sua própria estação espacial, perdeu o controle ao entrar na atmosfera terrestre e tudo indicava que o foguete iria cair em território espanhol. E isso deixou o país em alerta. O tráfego aéreo, inclusive, foi interrompido em pelo menos 4 regiões do país. E os aeroportos de cidades turísticas, como Barcelona e Ibiza, ficaram fechados por horas. Para alívio de todos, o foguete se desintegrou ao entrar na atmosfera terrestre. E as partes que restaram da nave pegaram fogo e caíram no Oceano Pacífico. O Ministério das Relações Exteriores da China minimizou o ocorrido e disse que o fato está dentro das práticas internacionais de atividades espaciais e que o risco de danos à aviação eram extremamente baixos. E ainda falando de notícias internacionais, as Forças Armadas da Coreia do Sul acionaram caças de combate após detectarem a presença de aviões de guerra da Coreia do Norte perto da fronteira entre os dois países. De acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul, foram enviados mais de 80 aviões de combate para a região de fronteira. Pelo menos 180 aviões de guerra norte-coreanos foram identificados na linha que separa os dois países. As mobilizações acontecem em meio a exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, que devem ser encerrados no próximo sábado. Os exercícios, que foram prolongados, irritou Pyongyang, que desconfia que a união entre Washington e Seul coloca em risco seu território e, por isso, segue trocando provocações com o Sul. Nesta semana, a Coreia do Norte realizou o lançamento de um número recorde de mísseis, incluindo o míssil continental que ameaçava atingir o território japonês. De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, os disparos foram uma clara violação do acordo de fronteira entre os dois países, que seguem em uma escalada de tensões. E o Twitter deve iniciar nesta sexta-feira um plano de demissão global dos funcionários. A empresa, recentemente adquirida pelo magnata Elon Musk, enviou um e-mail aos funcionários na véspera informando sobre o início de um difícil processo de redução da força de trabalho global. A mensagem dizia que todos os colaboradores seriam informados nesta manhã, mas não especificou quantos seriam afetados. Segundo o Washington Post, a rede social vai demitir 50% dos cerca de 7.500 trabalhadores que possui. Elon Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares e assumiu o controle nos últimos dias, após 6 meses de idas e vindas. O também chefe da Tesla e da SpaceX imediatamente dissolveu o conselho de administração, demitiu o CEO e outros altos executivos.
Também lançou projetos com objetivos a serem alcançados rapidamente. Vários engenheiros relataram que precisaram dormir em seus locais de trabalho algumas noites. Musk chamou engenheiros da Tesla na sexta-feira para supervisionar o trabalho dos funcionários do Twitter. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!